Boa tarde, queridos e amados irmãos. Já está ficando tarde aqui em Belo Horizonte, as horas estão indo embora e mais uma vez eu me apresento diante desta tela, deste celular, para falar um pouco do amor de Deus e da graça de Deus que há sobre nós, sobre cada pessoa que está agora assistindo aí, pelo nosso Brasil, pelos estados brasileiros, em nome de Jesus. Amém? É com muita alegria que eu chego diante da palavra de Deus para poder me expressar da melhor forma possível do grande amor de Deus para os amados irmãos. Amém? É com alegria que a gente faz isso, em nome de Jesus, dando a Ele toda a honra e toda a glória. Amém? Estou achando um lugar melhor aqui. Aí, agora melhorou. Então, amados, estou aqui para poder falar um pouquinho com os amados irmãos sobre que nós somos o sal da terra. Amém? Você já experimentou alguma vez comer uma comida sem sal? Claro que você não conseguiria. Uma comida sem sabor, uma comida que não vai abrir o teu paladar, né? Jesus lá em Mateus, no capítulo 5, depois dele falar sobre o sermão da montanha, ele vem falando sobre os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Olha bem, Jesus diz que nós somos sal. O sal serve para salgar alguma coisa que está apodrecendo. Sal serve para preparar alguma carne, preparar alguma coisa, para preservar por algum tempo, para que não apodreça, para que não exale mau cheiro. Amém? E a luz do mundo serve para iluminar alguma coisa, clarear o ambiente. Você não consegue andar no meio da escuridão, você não consegue andar no meio de trevas. Mas quando Jesus fala que nós somos a luz do mundo e o sal da terra, ele está se referindo automaticamente ao mundo espiritual. Estamos vivendo numa era de trevas completa, escuridão completa sobre a vida das pessoas. O ser humano está correndo rumo ao abismo e não tem ninguém com uma lanterna acesa para anunciar a eles que a ponte caiu, o rio está transbordando. E se eles continuarem viajando da maneira que eles estão acelerados, eles vão cair dentro do rio, eles vão morrer. Está entendendo? O pastor Jimmer Swaggart conta uma história que aconteceu na cidade dele, Lusiânia, um grande estado americano onde ele mora, que tinha uma ponte lá, em um certo lugar lá em Lusiânia, Estados Unidos, que houve uma grande tempestade, veio sobre a América do Norte, e esse estado de Lusiânia foi o mais que foi atacado, porque Lusiânia é cheio de bosques, cheio de pântanos. E uma ponte que cruzava a entrada de uma cidade para outra acabou caindo por causa da enchente. E havia dezenas de carros passando ali naquele momento, daquela tempestade. E estava à noite, era escuro, a escuridão da noite cobria os céus. Havia trevas em cada lugar. Você não enxergava um palmo dos seus olhos. E diz o pastor Jimmer Swaggart que carros após carro vinham dirigindo e eles caíam dentro daquele precipício, daquele rio. E ali eles estavam morrendo afogados. Por quê? Por causa da escuridão que estavam invadindo aquele momento ali, aquela estrada. Então Jesus está falando mais ou menos sobre isso. Vocês o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um grande monte. Aleluia. Então, amados, não tem como você esconder
dessa luz. Não tem como você se esconder nesse mundo de trevas, porque as pessoas olham para você e vê que você é diferente. Vê que você fala diferente. Eles notam que você anda diferente, que você movimenta diferente. Eles notam que de uma forma ou de outra você é diferente. O seu sorrir é diferente. O seu falar é diferente. O seu mover é diferente. Até o seu sorriso é diferente. O seu olhar é diferente. Quando as pessoas olham para você, em seu olhar, elas encontram tranquilidade. Quando as pessoas cruzam com você na beira da estrada ou da rua, elas sentem que há algo diferente na sua vida. Está me entendendo? É porque você é diferente. Então ninguém estava ali para poder ligar uma lanterna ou gritar: cuidado, não prossiga a viagem porque a ponte caiu. Mas de repente, um homem, ele sai do carro dele com uma lanterna acesa e ele começa a gritar bem alto: parem, parem, não prossigam viagem porque a ponte caiu. Quando aquele homem se coloca na frente da estrada, acendendo aquela lanterna e balançando ela no ar, uma luz no meio das trevas, uma pequena luz no meio da escuridão. Naquele momento, as pessoas pararam seus carros e muitos conseguiram salvar as vidas porque aquele homem se interessou por elas em chegar ali, acender a lanterna debaixo de chuva daquela tempestade e gritar bem alto: parem, não prossigam viagem porque a ponte caiu. Você já imaginou se aquele homem estivesse ali parado na beira da estrada, o carro parado, e se ele dissesse para ele mesmo assim: eu não vou fazer nada, eu não tenho nada com isto, eles que se danem, eles que caiam naquele abismo, eu lavo as minhas mãos, eu já salvei a minha vida, eles que se explodam para lá. Você já imaginou se esse homem fizesse uma coisa dessa? Esse homem seria menos do que um animal. Sabe por quê? Porque nem o animal faria uma coisa dessas. Quantas vezes eu já vi cachorros morrendo afogados para dar vida, para salvar uma criança que se afogava. Quantas vezes eu já vi um cachorro lançando no rio para poder salvar uma criança que estava se afogando. Quantas vezes? Vocês estão me entendendo, amados? Quantas vezes eu já vi acontecendo isto, de um cachorro pular dentro de um rio, transbordando de água, para tentar salvar uma criança que se afogava. Se aquele homem não tivesse saído do carro dele, acendido aquela lanterna, para tentar salvar as pessoas que estavam caindo daquele precipício, aquele homem seria um criminoso. Aquele homem seria um assassino a sangue frio. Então isto é igreja. Enquanto nós estamos vendo o mundo indo para o inferno, as pessoas se perdendo, morrendo no pecado, se acabando nas drogas, se prostituindo nas esquinas de nossa cidade, criancinhas morrendo no ponto de ônibus, nos sinais de trânsito para vender as suas balinhas. E nós que somos igreja, nós passamos perto delas. E nós, em vez de estender a mão, nós abaixamos o rosto e nós os ignoramos por completo. Isto é pecado. Jesus disse: vocês são o sal da terra. Vocês estão aqui para
preparar essa geração para o arrebatamento da igreja. Vocês são como sal, vocês estão aqui para preparar essa carne para ser salva. Vocês estão aqui preparados para fazer a diferença em um mundo perdido e condenado a ir para o inferno. Foi isso que Jesus estava querendo dizer em Mateus 5, versículo 13. Vocês são o sal da terra. Se vocês perderem o poder, a eficácia de ganhar o mundo, de ganhar vidas, de ganhar almas, de recuperar pessoas para o meu reino, vocês são como sal insípido, que não tem valor, não vale para nada, não salga nada, não presta. Vocês serão então desprezados, serão lançados fora e vocês serão pisados pelos homens. É o que está acontecendo hoje. Quantos ministérios já perderam a eficácia de ganhar o mundo para Cristo? De ganhar o pecador para Cristo? Porque falta-lhes não somente o sal, para dar o tempero equilibrado, ideal para a vida do crente. Às vezes ele é um crente amargo, às vezes é um crente vergonhoso, às vezes é um crente barrento, triste, amargurado. Você olha para ele, ele só fala em derrota. Ele só fala em andar para trás, como se ele fosse caranguejo. Só caminha olhando para trás. Se alguém está alcançando ele. Paulo disse, vamos olhar para frente, porque há um prêmio diante de nós, pela soberana vocação que está em Cristo Jesus. Mas ele não somente diz que nós somos o sal para salgar este planeta, para preparar este planeta, preparar a igreja, preparar o mundo para ser salvo, mas ele diz também que nós somos a luz do mundo. Não adianta você tentar se esconder do mundo, se esconder dos pecadores, se esconder das pessoas que necessitam de Deus. As pessoas te conhecem e sabem que você é crente. As pessoas sabem que você é um crente nascido de novo. O seu andar te condena. A sua linguagem te condena. O seu falar te condena. O seu agir te condena. As pessoas sabem que você é um crente. Elas sabem porque você é diferente. Você é diferente, você não é igual ao mundo. Então falou, vocês é a luz do mundo e não tem como esconder uma cidade edificada sobre um grande monte. Não se esconda das pessoas. Você é o espelho. As pessoas olham para você e elas veem Cristo na tua vida. O mundo vai te procurar quando ela precisar de Deus. As pessoas vão nos procurar quando elas buscar a Cristo, vão procurar é você e eu. As pessoas procuram gente que são abençoadas para abençoá-las. Precisamos ter alguma coisa para oferecer a essas pessoas, amados irmãos. É isso que eu estou falando aqui. Você não precisa ficar mostrando para todo mundo que você é abençoado. Como disse o nosso irmão Elias, o pastor Elias, você não precisa se exaltar orando, você não precisa ficar gritando, se exaltando, querendo mostrar as suas credenciais para as pessoas, porque você é abençoado. Ana Lúcia Bonassa, uma boa tarde para você, minha querida, e uma boa noite, já está ficando tarde, já são quase 6 horas. Então, você é luz, você é um vagalume no meio dessa história toda.
Nós somos pequenos pontos de luz de Deus. E Deus sempre vai nos usar para iluminar as trevas, a escuridão. Quando as pessoas estão sofrendo, elas não vão procurar um político, mas elas vão procurar um homem de Deus, um profeta de Deus. As pessoas vão procurar o teu ombro amigo para chorar. Então Jesus Cristo disse que não se acende uma candeia e a coloca debaixo do alqueire, mas do velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Seja essa luz que brilha na tua família, meu irmão. Seja esta luz que brilha no teu trabalho. Seja esta luz que brilha na tua igreja, na tua comunidade, no teu bairro, na tua rua. Seja esta candeia que ilumina a escuridão e as trevas. Para a lamparina funcionar, ela precisa ter azeite, óleo dentro dela, combustível. Para manter essa luz acesa na tua vida, você precisa buscar esse azeite, comprar esse óleo da unção. Abasteça-se do Espírito Santo todo dia, toda hora, todo momento, toda manhã e toda noite. A tua família está dependendo de você, meu irmão. A tua família está dependendo das tuas orações. Nós dependemos das orações uns dos outros. Eu não tenho vergonha de chegar aqui e dizer, irmã Ana, ore por mim. Pastor Elias, ore por mim. Não tenho vergonha. Não tenha vergonha. Porque se você tiver vergonha, Jesus se envergonhará de você também. As pessoas dependem de nós, porque nós somos a solução para o mundo. Amados, a esperança do mundo não está no governo. Mesmo que esse governo Bolsonaro seja um dos melhores que já existiu, ele não vai conseguir tirar o Brasil da ruína. Ele não vai conseguir modificar o Brasil do pecado. Bolsonaro não vai conseguir colocar o Brasil nos trilhos. A nossa nação, ela não precisa do melhor governo. A nossa nação, ela não precisa de um presidente bom. Ela não precisa de um político excelente. A nossa nação, ela precisa de profetas, de homens de Deus que preguem a palavra na unção e no poder do Espírito Santo. É o que o nosso Brasil precisa. Porque a mudança de uma nação, a mudança de uma cidade, a mudança de um bairro, de uma comunidade, não está em uma pessoa. Ela está na palavra de Deus. Ela está na palavra de Deus, irmã Maria Rodrigues. A palavra de Deus é aquela que tem o poder de mudar uma situação. A palavra de Deus é aquela que tem o poder de mudar uma geração toda. Os Estados Unidos da América do Norte foi salva da Grande Depressão em 1837. Através do governo de Abraham Lincoln, ele conseguiu tirar os Estados Unidos da América nos anos de 1837 da Grande Depressão que abateu sobre a nação americana. Abraham Lincoln foi um dos maiores presidentes que já existiu na América do Norte. Pastor Jimmer Swaggart, pregando em uma das suas pregações, o grande julgamento da América. Eu tenho esta pregação na minha coleção do pastor Jimmer Swaggart, que eu tenho 1.600 DVDs do pastor Jimmer Swaggart, tudo em HD na minha coleção. E nesta pregação, o grande julgamento da América, que ele pregou nos anos 83, ele fala que Abraham Lincoln, nos anos de 1830, que ele governou até o ano de 1837,
Ele foi assassinado em 1844. Creio que foi no dia 23 de abril. Ele foi assassinado. Então, amados, Abraham Lincoln mudou a história daquela nação americana porque ele temia a Deus e acreditava em Deus e no poder da oração. A escravidão estava varrendo na América do Norte. Os negros eram levados como escravos, como animais. Conta-se a história que quando Abraham Lincoln tinha 7 anos de idade, 7 anos, Abraham Lincoln, ele estava juntamente com o pai dele no meio de uma grande mata, cortando árvores, porque o pai de Abraham Lincoln era lenhador. E com 7 anos de idade, Abraham Lincoln, ele viu os escravos passando por uma estrada de terra, acorrentados. E Abraham Lincoln, com 7 aninhos, ele disse esta frase: se um dia Deus me colocar como presidente desta grande nação, eu prometo que o primeiro decreto que eu vou assinar é a libertação dos escravos americanos. E Abraham Lincoln cresceu. E ele também se tornou lenhador, igual o pai dele era. E Abraham Lincoln, no ano de 1834, quando ele se elegeu presidente dos Estados Unidos, da América do Norte, a primeira lei áurea que ele assinou foi a libertação dos escravos americanos. Isso trouxe muita revolta, trouxe muita perseguição aos fazendeiros, aos grandes homens brancos que tinham e detinham o seu poder sobre os escravos negros. E houve muita represária ao governo de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, ele cria tanto em Deus que ele mandou que colocasse no dólar americano uma frase que diz assim: em Deus confiamos. Em Deus confiamos. Eu estou dizendo que nenhum político pode libertar esta nação brasileira. Mas com uma diferença: Abraham Lincoln, ele era um homem nascido de novo. Abraham Lincoln, ele conhecia o Evangelho. Abraham Lincoln era o homem que temia a Deus e acreditava na Bíblia. E era o homem que frequentava a igreja, era salvo pelo sangue do Cordeiro. Há muita diferença do Bolsonaro, que é apenas um homem temente a Deus. Abraham Lincoln era um presidente nascido de novo. Há muita diferença de Abraham Lincoln com o Bolsonaro. Bolsonaro é um católico. Abraham Lincoln era um cristão. Há uma diferença para cristão e ou ter uma religião. Abraham Lincoln não tinha religião. Abraham Lincoln era um crente salvo em Jesus Cristo, porque Jesus não é uma religião. Jesus não é uma religião e nem um partido político. Cristianismo é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Então Abraham Lincoln foi luz para aquela época de trevas. Quando Abraham Lincoln foi assassinado, meteram bala em Abraham Lincoln. Um abração para o Miguel Lopes, amém? O que aconteceu? Quando Abraham Lincoln morreu, quando eles estavam levando o seu caixão para o cemitério para ser enterrado, diz a história que o cemitério encheu de gente de cor. Os negros foram em peso para o enterro de Abraham Lincoln. Mulheres, crianças, homens, ex-escravos foram em peso para assistir o enterro de Abraham Lincoln.
E quando Abraham Lincoln morreu, antes dele ser enterrado, eles abriram o caixão de Abraham Lincoln. Abriram o caixão de Abraham Lincoln. E o sol que estava então se colocando no horizonte, logo as trevas iriam se aproximar. Mas aquele sol inundou o caixão de Abraham Lincoln. Os raios do sol inundou o caixão de Abraham Lincoln. E os raios do sol bateram na barba intacta do presidente Abraham Lincoln. E iluminou aquela barba de Abraham Lincoln no seu semblante, parecendo que Abraham Lincoln estava dormindo. E eis que um garotinho de 8 anos ele se jogou de joelhos ao lado do caixão de Abraham Lincoln e colocou as mãozinhas sobre o rosto de Abraham Lincoln e, chorando, aquele menino disse a ele: presidente, obrigado. Obrigado, Abraham Lincoln, por ter nos libertado da escravidão. Só que aquele menino não sabia que não foi Abraham Lincoln que o havia libertado. Foi Deus. Foi Jesus Cristo que tinha libertado. O grande libertador. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A primeira liberdade, irmã Bonasa, Maria Rodrigues, se tiver mais alguém me assistindo, Miguel Lopes, tem alguém mais me assistindo aí, eu não vou citar teu nome, você não está aqui comentando. A primeira liberdade começa no coração. Uma liberdade de dentro para fora. E conta-se também a história de Abraham Lincoln, que quando ele acabou de assinar a Lei Áurea para libertar os escravos, outro garotinho chegou em Abraham Lincoln e disse: Abraham Lincoln, obrigado por ter cumprido a sua palavra. E Abraham Lincoln olhou para o garotinho e apontou para os céus e disse: não agradeça a mim, agradeça a Deus, agradeça a Deus, agradeça a Deus. Então, amados, nossa geração, ela está precisando de homens assim. Homens que não têm medo de fazer algo para o reino de Deus. Homens que não têm medo de dar a cara para bater. É isto que Jesus estava falando aqui: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Nós estamos aqui somente para uma coisa: fazer a diferença em um mundo que precisa de diferença. Então virá uma grande mudança. Só que essa mudança, ela não virá do governo. Essa mudança não virá do Congresso, nem do Senado Federal, nem de algum governador, ou algum presidente, ou algum político, ou alguma religião, ou alguma igreja, não. A mudança virá da glória. A mudança virá da palavra de Deus. A mudança virá dos céus. Eu creio nisso. Eu creio que Deus está preparando uma mudança. Eu creio que a qualquer hora, a qualquer momento, a trombeta do Deus Todo-Poderoso vai soar. E os mortos em Cristo vão ressuscitar. E nós então estaremos para sempre com o Senhor. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, e com a voz de um arcanjo, e com a trombeta de Deus.
E os mortos que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. E depois nós, os vivos, seremos então arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor dos ares. A mudança virá de cima. Eu não estou esperando um buraco no chão. Eu estou esperando um buraco no céu. Eu não estou esperando uma mudança aqui na terra. Eu estou esperando uma mudança da glória. Eu não estou esperando o presidente dar uma canetada em meu favor. Eu estou esperando Deus apertar o botão vermelho dos céus da glória e autorizar o arcanjo Miguel a tocar a trombeta. Pastores que estão me assistindo, é momento de vocês abrir a Bíblia nos púlpitos, nos altares onde vocês congregam, onde vocês pastoreiam e pregar o Evangelho, como vocês nunca pregaram. É momento de vocês abrir a Bíblia e começarem a pregar. Deixar essas mensagens de menino de lado. Deixar essas mensagens de 40 minutos, 30 minutos para trás. E começar a pregar verdadeiramente mensagem que sacode o inferno, que abre os portais da glória e que faça diferente neste mundo de trevas e corrompido pelo pecado. É momento de fazer isso, porque uma mudança vem vindo. E é uma mudança eterna. É uma mudança favorável a nós. Precisamos acreditar que essa mudança vai vir. Deus não vai deixar a casa toda desorganizada como ela está desorganizada. Pastores, Deus vai consertar a tua igreja. Deus ainda vai limpar toda a eira. Deus vai nos curar e Ele vai nos libertar. Eu creio nisso. A trombeta do Todo-Poderoso pode tocar agora. Esse livro não mente. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Saiam da fila de cinema. Deixe o seu ingresso aí na roleta. Não entre neste lugar. Pare de fazer jogos de Mega Sena, de Telecena, Loto Fácil. Pare com isso. Vocês não precisam disso. Nós temos um grande Deus. Nós somos luz. Nós somos luz para brilhar. Se a sua pilha espiritual está descarregando, vai lá no oleiro, compre óleo, faça como aquelas 5 virgens prudentes, compre bastante óleo dos céus, ilumine as suas vidas. Nós precisamos de um novo Abraham Lincoln? Não! Deus tem você para fazer a diferença. Deus tem a gente para fazer a diferença. Precisamos de um novo Jeremias? Não. Deus pode levantar o João, Deus pode levantar o Eustáquio, Deus pode levantar o Elias, Deus pode levantar o Miguel, Deus pode levantar a Ana, Deus pode levantar até o Abraão, se Ele quiser, para fazer a diferença. Mas faça a diferença. Estamos aqui para fazer a diferença. Seja a luz aonde você estiver. Amém? Deus os abençoe. Tenham toda uma boa noite. Aqui começou a chover. Está um ventinho gostoso vindo aqui. Fique todos com Deus e ore por mim, para que Deus possa abrir as nossas agendas e a gente possa ir mais longe levar o Evangelho. Amém? Deus os abençoe.